Depressão. Aparece em altitudes de 100 a 500 metros. Muitas depressões estão situadas em regiões a vales, rios, como o Rio São Francisco, que atravessa alguns estados da região Nordeste. Então, aqui uma imagem, né, de uma depressão. Elas têm altitude de 100 a 500 metros e geralmente elas ficam situadas em regiões próximas a vales, rios, como por exemplo o Rio São Francisco, que atravessa em alguns estados da região Nordeste. Montanhas é uma grande elevação de terra e rocha bastante elevada em relação ao terreno que rodeia. Porém, no Brasil não há registro de altitudes muito elevadas que a caracterizam. Então, as montanhas nós podemos ver aqui na imagem que ela tem uma elevação, né, uma altura dela bem assim altinha, né? Ela tem uma elevação de terra ou de rocha. Se vocês já perceberam quando viajam nas BR, sempre a gente pode ver, né, umas montanhas cor de rocha ou até mesmo de terra, e ela é cercada pela vegetação, né, por plantações, por planícies, né. E aqui no Brasil não há registro de altitudes muito elevadas que caracterizam. Elas não são tão altas, né? As variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico, como cordilheiras, serras, chapadas, tabuleiros, restingas, dunas, montes ou morros, ilhas, vale e patamares, estão presentes aonde no território brasileiro. Então, nós vamos ver agora, aprender sobre elas, tá? Vamos começar com a serra. Serras são conjuntos de elevações, em geral, que apresentam planaltos elevados. Então, as serras são conjuntos de elevações, como nós podemos observar aqui na imagem, é um perto do outro, tá vendo? Porém, eles são um mais alto que o outro, né? Não são da mesma altura, eles. Cada um tem seu tamanho. E o monte é uma elevação de relevo. O monte, geralmente, é uma elevação que fica distante de outras elevações e é menor do que a montanha. Então, qual a diferença da serra e do monte? Que a serra são conjuntos, é um perto do outro, e o monte não. O monte já fica distante um do outro e eles são menores do que a montanha, tá bem? É uma região mais baixa entre montes ou morros e montanhas é chamada de vale. Então, vale é o que? Uma região mais baixa entre montes ou morros e montanhas. Então, é chamado de vale. Vamos agora sobre a duna. Dunas são montes ou colunas de areia que acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente, podemos ver um tipo de vegetação com galhos secos pela ação do queijente do sol. O Nordeste brasileiro é referência mundial em relação às dunas. Então, nós podemos o quê? Observar que as dunas, ela é cercada de quê, gente? De areias, não é isso? É que o vento vai trazendo. E nós também podemos observar essa imagem que alguns lugares onde apresentam dunas, as plantas não sobrevivem. Por quê? Porque é por conta do calor do sol. Porque não tem plantação nenhuma. E aí, não tendo
plantação, elas acabam morrendo. Por quê? Porque não tem sombra, não tem oxigênio, não é isso? Então acaba sendo um lugar seco. E nós temos o privilégio, né, aqui no Nordeste, nosso Brasil, nós somos referência mundial em relação às dunas. Então, no Brasil, as mais famosas dunas são aonde? Nos Lençóis Maranhenses, né? Que fica a cerca de 250 quilômetros de São Luís. E em Fortaleza, não é isso? Que temos essas dunas, né? É um dos lugares que tem dunas, que é o Maranhão e Fortaleza, né? E acaba sendo um ponto turístico. Vai ser um lugar muito bonito, porém muito seco. Chapadas são formas de relevo com grandes dimensões que apresentam considerável altitude, topo relativamente planos e lados que podem ter diferentes inclinações. Então, como podemos observar aqui a imagem, as chapadas, elas são um relevo com grandes dimensões, não é isso? Apresenta o que? Uma altitude considerável. Por quê? Porque ela é um pouco alta, né? Não é assim como um morro, que é um pouco menor. Então, ela é considerável uma altitude legal, né? Que é um pouco alta. E aí nós podemos observar nas inclinações dela o formato que não são iguais. Aí são com formatos de rochas, né? Vamos para o próximo. Ilha. O que é uma ilha, gente? É uma extensão de terra cercada por água doce ou salgada. Como nós estamos vendo na imagem, a ilha ela é cercada, né? É uma extensão de terra e ela é cercada por água. Não é isso? Fica uma extensão de terra no meio da água, né? E pode ser doce ou salgada. Parte do relevo da superfície da terra está submersa. Está o que? No fundo da água, ou seja, embaixo da água. A parte do relevo emergente, a que vemos, chama-se o que? De continente. É o que nós conseguimos enxergar. Mas abaixo da água também existem verdadeiros vales e montanhas, mas não podemos vê-la. Por quê? Por conta da profundidade. Então, aqui a gente pode perceber nessa imagem, né? Que são aqui vales, não é isso? Que é com rochas, né? Que é com pedras. E aí a gente não consegue enxergar por conta da profundidade. Então, meu quarto ano, nosso assunto de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? A Pro tá com muita saudade de vocês, tá sentindo falta. Fiquem com Deus, tá? Beijos no coração e se cuidem.